Ali assentados fariseus e mestres da lei. Eles estavam como, amados? Assentados. Fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para quê? O poder do Senhor estava com ele para... Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de quem? Diante de quem? Oh, meu Deus, diante de quem, gente? Não achando por onde fazê-lo por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito, até o meio. Diante de quem? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Toma o seu assento. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, amados. O Senhor está na casa e nós já podemos sentir a presença do Senhor de uma forma muito especial. Glória a Deus. E nós sabemos que é a unção que despedaça todo o jugo. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estávamos, então, refletindo nesse texto. Nós ouvimos até o pastor Flávio mencioná-lo alguns dias atrás. E nós, então, começamos a receber algumas informações do Senhor com relação a esse texto. E todos nós sabemos que Jesus, ele recebeu de Deus essa unção especial, essa unção sobrenatural para curar toda sorte de enfermidades. E nós observamos, queridos, que muitas vezes os enfermos iam até Jesus. Muitos outros, eles eram levados porque eles não tinham condições de ir até o Senhor. Mas nós observamos que nesse caso, esse homem, ele verdadeiramente não podia ir até Jesus porque ele estava paralisado. Ele era um homem que tinha essa enfermidade, essa deficiência. Ele era um homem paralítico e ele não tinha condições de ir até Jesus, mesmo porque a casa estava cheia. As pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas sabiam que Jesus, ele operava milagres, que Jesus supria necessidades, que Jesus curava a enfermidade, que Jesus supria as necessidades físicas e de alimentação. Então as pessoas queriam estar perto de Jesus. Mas havia uns homens, amados, que nos chama muita atenção, e nós vemos que esses homens, eles representam a igreja do Senhor Jesus. Esses homens representam a igreja do Senhor. Em que sentido esses homens representam a igreja do Senhor, nós já vamos dizer. E esses homens, então, conheciam esse paralítico, sabia da sua história, conhecia o seu sofrimento, e eles imaginaram, nós podemos fazer alguma coisa para eles, por ele. E aí eu me lembro quando Pedro e João, eles foram à igreja. Pedro e João foram aonde? E na porta da igreja eles se depararam com uma cena, se depararam com um homem coxo que estava já há um bom tempo naquela porta e ele vivia pedindo esmolas. Queridos, existem muitas coisas que nós não podemos fazer pelos outros, sim ou não? Você tem dinheiro para pagar a conta alta de alguém? Levante sua mão. Não tem. Você tem conhecimento médico para curar a enfermidade de alguém? Levante sua mão. Você tem conhecimento jurídico para resolver a causa na justiça de alguém? Levante a sua mão. Nós não temos, muitas vezes, soluções dos problemas dos nossos irmãos, mas nós temos uma coisa que muitos juízes não têm, queridos. Nós temos uma coisa que muitos profissionais da área da saúde não têm, amados. Nós temos uma coisa que uma multidão aí fora não tem. Nós temos Jesus. Pedro e João foram ao templo e se depararam com um homem coxo que há anos vivia esmolando na porta do templo. Eles disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho esmola para te dar, eu não tenho uma casa para dar para você morar, eu não tenho conhecimento médico para consertar os seus pés, mas eu conheço um homem que pode mudar a sua história por completo. Você tem que apresentar o que você tem de melhor, e o que você tem de melhor é Jesus na sua vida, queridos.
O seu dinheiro pode não resolver o problema de muita gente. O dinheiro não cura Covid. O dinheiro não cura câncer. O dinheiro não cura diabetes. O dinheiro não cura fibromialgia. O dinheiro não cura AIDS. O dinheiro não cura muita coisa, amados. Mas Jesus cura tudo. Jesus cura tudo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus cura a depressão. Jesus liberta o oprimido. Deus transforma o pecador. Jesus é a solução para o meu e para o seu problema. É porque muitas vezes a gente quer, né, uma coisa material para resolver o problema de alguém. Eu estava já à tarde me lembrando de um texto, quando Jesus estava sendo crucificado, e Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? E eu falei: Senhor, o Senhor não desamparou Jesus. O Senhor não desamparou. Quantos de nós, no meio da adversidade, a gente fala: Senhor, o Senhor não está mais olhando para mim? Parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Deus nunca desamparou Jesus. O silêncio de Deus para com o Senhor naquele momento da crucificação é porque era necessário o cumprimento de um propósito. Era necessário que Jesus passasse por aquele momento para que eu e para que você estivéssemos aqui essa noite. Foi necessário o silêncio de Deus para com Jesus, para o cumprimento de um propósito. E que propósito é esse, bispa? O propósito da salvação da humanidade. E o que o meu problema tem a ver com a salvação da humanidade? O que tem a ver é que o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Significa que Deus está te preparando para um milagre sobrenatural que está chegando na sua casa. Deus está te preparando para um milagre sobrenatural que logo vai bater na sua porta. Aleluia. Então aqueles homens, eles viram: meu Deus, eu não tenho conhecimento de medicina, eu não conheço medicamentos, eu não conheço médicos nos Estados Unidos, e a gente também nem pode mandar esse homem para lá. O que a gente pode fazer por ele? E eles tiveram uma ideia: já sei. Jesus está lá na casa do Joãozinho. Ou Jesus está lá na casa de Mariazinha. Vamos pegar esse homem e vamos levar ele para lá. Vamos levar ele na casa lá do irmãozinho, da irmãzinha, que eu sei que Jesus está lá. E quando eles fizeram isso, amados, eles se depararam com outro obstáculo. Eles se depararam com outro desafio. Eles conseguiram levar aquele paralítico na casa do irmão onde Jesus estava, mas quando chegaram lá, outro obstáculo apareceu diante deles. Observem, queridos, como é difícil a gente trazer alguém para Jesus. Quando não é o indivíduo que fica doente, ou quando ele não é crente é porque bebeu, ou porque fumou, é porque foi para o baile, ou porque alguma coisa aconteceu e a gente não consegue trazer a alma para a casa do Senhor. Quantos obstáculos aparecem? E aí aconteceu mais essa dificuldade, mais esse desafio, mas eles não desistiram. O segredo é você não desistir do filho que Deus colocou para você gerar. O segredo é você não desistir dessa alma, porque você vai trazer para a casa do Senhor e aqui Jesus vai completar a obra. Você pode glorificar o nome do Senhor? E aqueles homens então se depararam com um obstáculo muito grande que foi a multidão e eles não conseguiriam introduzir aquele homem até Jesus. Mas eu aprendi que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Vão voltar para casa, porque tem muita gente. A gente nunca vai conseguir chegar até levar esse homem até Jesus. Irmãos, quando Deus está na frente do propósito, persevere, porque já deu certo no nome de Jesus. Seja fiel a Deus, porque já deu certo no nome de Jesus. E aqueles homens, eles devem ter dito assim um para o outro: não, nós não vamos voltar para casa com esse homem. Nós vamos cumprir o propósito e vamos levá-lo até Jesus. E eles então tiveram mais uma
orientação de Deus. Vamos tirar o telhado e vamos descê-lo pelo telhado e nós vamos colocá-lo diante de Jesus. E dessa forma eles fizeram, amados. Eles conseguiram descer aquele enfermo, aquele paralítico até Jesus. E o que me chama a atenção, no versículo 20 que nós lemos, que diz assim: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, você está curado. Sim ou não? Não. Quando Jesus se deparou com aquele paralítico, Jesus disse assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Interessante. Aquele homem precisava ser curado, ele não precisava ser perdoado, sim ou não? Aquele homem precisava de uma cura física. Mas nós observamos, vai lá para João rapidamente, capítulo 5. Nós temos aqui um outro caso, um outro fato semelhante. Nós vemos o paralítico do tanque de Betesda. Nós vamos ver que esse homem estava há 38 anos enfermo, sim ou não? Quantos anos ele estava enfermo? Quantos anos ele estava enfermo, amados? 38 anos sofrendo com uma enfermidade. E nesse episódio, o episódio desse tanque, a história conta que havia sempre um movimento das águas de ano em ano. O anjo vinha, agitava as águas, e qualquer que descia no tanque enquanto a água era agitada, eles eram curados de toda e qualquer enfermidade. Mas espera aí, aquele homem era paralítico. E olha só, quando Jesus, ele vê aquele homem, ele vê aquela situação, ele vai estar diante daquele tanque, e Jesus vai dizer para ele, você quer ser curado? E diferente do paralítico de Cafarnaum, aquele homem vai dizer, Senhor, eu não tenho ninguém que enquanto a água é agitada, me ponha no tanque. Cadê a igreja? Eu não tenho ninguém que enquanto a água é agitada, me ponha no tanque. Enquanto estou tentando, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Nós observamos, queridos, que no caso do paralítico de Cafarnaum, Jesus ele não vai tratar o caso pelos sintomas. Quando nós vamos à UPA, por exemplo, nós chegamos lá, nos deparamos com o acadêmico e ele vai perguntar o que você está sentindo? Dor de cabeça, ele vai averiguar a sua pressão, vai te dar um captopril ou vai te dar um diazepam e vai te mandar embora. Ele tratou o problema? Ele tratou o problema, irmãos? Ele tratou o quê? O sintoma. Só que o efeito do remédio vai acabar e daqui a pouco você vai fazer o quê? Começar a passar mal de novo, porque o problema não foi tratado. O problema foi camuflado. O problema, ele foi resolvido naquele momento. Foi tratado o sintoma daquela hora, mas a causa que causa a dor de cabeça, que faz a sua pressão subir, o problema não foi tratado. E quando nós olhamos, amados, para o paralítico de Cafarnaum, esse do Lucas capítulo 5, e também ele é mencionado em Mateus e é mencionado em Marcos, nós vamos ver que quando aquele homem ele é apresentado diante de Jesus, Jesus não fala assim, ó, você está curado. Jesus fala isso para ele. Jesus diz o quê? Os teus pecados estão perdoados. Mas por que Jesus, ele perdoa os pecados e não cura a enfermidade? E aí quando nós vamos ler os versículos seguintes, aqueles mestres da lei que estavam lá, os fariseus, eles começaram a pensar e a blasfemar contra Jesus, dizendo, se esse fosse filho de Deus, ou somente Deus tem poder para perdoar pecados. Só que Jesus, nesse episódio, Jesus trata o problema pela causa e não pelos sintomas. Porque o que causou a paralisia nesse homem não foi simplesmente, uma meningite, fiquei paralítico. Me deu uma dor de barriga, fiquei paralítico. Dormi, acordei paralítico. Não, ele teve uma causa específica que o paralisou. E o que causou a paralisia
havia na vida desse homem foi exatamente o que Jesus disse no versículo 20. Os teus pecados estão perdoados. Porque o que paralisa a vida do ser humano hoje, nada mais é e nada menos é do que o pecado. Você tem muitos projetos, você tem muitos sonhos, mas o pecado que você comete, ou o pecado que você deixou de cometer, mas não confessou, ele vai se tornar um fantasma na sua vida, e você vai andar em círculos, vai andar em círculos, vai andar em círculos, e você nunca vai conseguir chegar onde você quer chegar. Porque o pecado vai te paralisar. Observem que quando o povo de Israel saiu do Egito, queridos, eles tinham uma promessa de Deus. Era para eles saírem adorando a Deus, cultuando ao Senhor e logo chegar em Canaã. Mas o que eles fizeram? Tudo o contrário. Saíram do Egito, adoraram ao Senhor, cantaram a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas acabou o culto, eles começaram a reclamar. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para passar fome? Por que a gente não volta para o Egito? No Egito tinha carne, no Egito tinha cebola, e o que a gente está fazendo aqui? O Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos de fome, para morrermos nesse deserto. E aí, por causa do pecado de murmuração, o caminho do povo demorou 40 anos para que eles chegassem ao cumprimento da promessa. Um trajeto que se cumpriria em 13, 14 dias, alguns chegam a dizer que 30 dias, mas enfim, não passaria de um mês caminhando pelo deserto, se eles cumprissem o propósito estabelecido por Deus. Mas a paralisia do pecado possuiu aqueles homens, acometeram aquele povo e eles começaram a murmurar. E o trajeto que eles fariam, talvez em caminho reto, eles começaram então a dar voltas no mesmo lugar. E é por isso que você ora, que você jejua, que você vem para o culto, mas você continua andando em círculos. Todo mundo chega, mas por que eu não chego? Fulano é batizado com o Espírito Santo, por que eu não sou? Mas fulano foi consagrado, mas eu já estou aqui há 10 anos, eu faço parte da fundação da igreja, e por que nada está acontecendo comigo? Porque alguma coisa te paralisou e você perdeu o caminho. E aí, Jesus, conhecendo os pensamentos, porque Jesus conhece pensamentos, gente. Às vezes você está dizendo assim, glória a Deus, aleluia. 9h30 da noite você está dizendo, glória a Deus, aleluia, mas no teu coração está assim, ô irresponsabilidade. Ô irresponsabilidade, o culto é para acabar 9 horas, não 9h30. Glória a Deus, aleluia, você está sorrindo, mas está no coração murmurando. Aleluia. Glória a Deus. Ô, benção, apóstolo, que benção, que maravilha, que culto maravilhoso. E você falou, desgraça, não vem mais nessa igreja. Por que o culto termina 9h30 da noite, 10 horas da noite? Isso é responsabilidade. Não está vendo que tem Covid por aí? E aí, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe respondeu, por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Porque Jesus tem poder para curar toda sorte de enfermidade, sim ou não? Mas os médicos também estudaram e podem nos auxiliar a sermos curados de alguma enfermidade, sim ou não? Mas perdoar pecados, os médicos podem fazê-lo? Os advogados podem fazê-lo? Ter a vida de um homem transformada, algum profissional de qualquer área pode fazer isso? E aí, Jesus, ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma tua cama e anda. Jesus tratou a causa do paralítico pela causa e não pelos sintomas.
Eu já fui em alguns médicos, em algumas consultas, e os médicos, para tratar do problema, eles dizem assim: me conta a sua história de vida. E aí eles perguntam, na sua família, tanto a família materna quanto a família paterna, quem tem problema de saúde, quem já teve câncer, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem esse problema de saúde. Por quê? Porque eles querem conhecer o seu problema pelas causas originais. Eles vão pesquisar lá atrás, na sua árvore genealógica, para saber por que você está com aquele problema. E para tratar você de uma forma correta, e você nunca mais ficar enfermo. Você nunca mais sentir essa dor de cabeça, você nunca mais sentir essa enfermidade que te assola. Um tempo desses, uma pessoa veio aqui na igreja e me pediu oração, eu orei por ela, eu falei: filha, você quer aceitar Jesus? Não. Eu não quero aceitar Jesus. Tá bom, então eu vou orar por você. Mas eu quero te dar uma notícia. Você vai se sentir aliviada agora. Mas quando você chegar lá fora, o diabo vai te oprimir de novo. Isso é maldição, gente? Não. Ela está tratando o sintoma e não a causa. Para ela receber a bênção e ser livre da opressão de Satanás, ela não precisa só receber uma oração. Ela tem que levantar a mão dela, entregar a vida dela para Jesus, para que Jesus venha quebrar todas as cadeias e ela seja livre da escravidão de Satanás. Mas eu disse para ela: filha, eu vou te abençoar, meu amor. Eu vou orar por você e você vai ser abençoada agora. Mas eu sei que quando chegar lá fora, a porta vai continuar escancarada e o diabo vai entrar de novo. Porque ela está tratando o sintoma e não a causa. E o que Jesus quer fazer aqui, amados, é muito maior, é muito além do que nós estamos pedindo ou pensando. Você está numa clínica especializada. Quando a gente vai para a UPA, acontece isso, né? Não, estou com dor de cabeça, eu estou passando mal, o médico vai te dar um remedinho só para passar sua dor de cabeça, para passar sua dor na coluna, para passar sua dor no pé, para passar sua dor de barriga, e aí ele vai te mandar para casa, e daqui a pouco já aconteceu casos de pessoas irem para casa medicados e no virada do dia ou na virada da noite acabarem falecendo, porque o problema não foi tratado, o problema foi mascarado. Mas eu quero te dizer que você está numa clínica especializada. E o médico que atua nesta casa, ele tem um tratamento totalmente eficaz. Ele não trata o seu problema pelo sintoma, ele vai tratar o seu problema pela causa. E quando você aceita o tratamento desse especialista, você vai sair daqui e você nunca mais vai passar pelos mesmos problemas que você está enfrentando. Você pode enfrentar outros, mas esse pelo qual ele te curou, você não enfrenta mais. E aí, amados, nós observamos que muitas das vezes nós somos paralisados pelo pecado, somos paralisados pelo medo, somos paralisados pela desobediência. Temos áreas da nossa vida que são paralisadas de alguma forma e nos impedem de chegar a algum lugar. Essa semana, ontem mais especificamente, uma pessoa me contou um caso de alguém aqui dessa cidade, e ela já havia me contado isso há um tempo atrás, mas ela repetiu porque o apóstolo não havia ouvido o caso. E ela disse que havia um jovem que foi criado na comunidade onde ela morava, que ele tinha um sonho, e o seu sonho era ser jogador de futebol. E ele estava se dedicando, já estava jogando em algum clube, mas ele se acidentou e ele teve problema na rótula do seu joelho. E então entrou no coração desse jovem uma frustração. E essa frustração paralisou o sonho desse rapaz. E hoje ele está totalmente envolvido no mundo do crime. Porque a frustração paralisou os seus sonhos. A frustração paralisou os seus projetos. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão,
Porque como nós entoamos esse cântico aqui, Jesus nos trouxe aqui essa noite, Jesus te trouxe aqui essa noite para quebrar todas as cadeias espirituais, para quebrar tudo aquilo que te paralisa, para quebrar tudo aquilo que tenta frustrar os teus projetos. O Senhor te convida a uma vida de obediência, o Senhor te convida a uma vida de santidade, o Senhor te convida a uma vida de retidão, e o Senhor te garante perdão, o Senhor te garante cura, o Senhor te garante restauração, e o Senhor então te garante milagre. Aleluia! Aleluia! Eu sei que no nome de Jesus cadeias estão sendo quebradas. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que você vai vencer, é no nome de Jesus que você vai vencer esses obstáculos, é no nome de Jesus que você vai vencer os desafios que se levantam diante de você, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que o Senhor perdoa os nossos pecados nessa noite. E aí nós observamos, amados, que quando nós estamos paralisados pelo pecado, a gente não consegue chegar até Jesus. Aqueles homens tiveram que fazer o quê? Usar a fé. E uma igreja que tem fé vai atrás do paralítico e traz ele para Jesus. É por isso que eu falei que esses 4 homens representam a igreja de Jesus. Porque a igreja que tem uma fé viva, uma fé praticante, uma fé atuante, ele vai atrás do paralítico, ele vai atrás do cego, ele vai atrás do coxo, porque sabe que sozinho ele não chega, sozinho ele não vem, sozinho ele não consegue chegar, porque ele está amarrado, porque ele está paralisado. E aí entra a igreja do Senhor Jesus e vai atrás deles para trazê-los até Jesus. Vocês observem que no tanque de Betesda não tinha ninguém que levasse aquele paralítico até Jesus. Jesus, por misericórdia, ele salva o pecador lá fora. Ele se revela, ele dá sonhos, de alguma maneira ele vai até o pecador. Mas a obrigação é da igreja trazer o paralítico até Jesus. Amém? E Jesus, pela nossa fé, pela nossa conduta, pelo nosso trabalho, contemplando o nosso esforço, porque as pessoas que chegam de início a vir dentro de uma igreja, eles não têm ainda essa fé para a salvação, a menos que eles sejam ministrados, porque nós ouvimos e aprendemos que a fé vem pelo e ouvirá. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como serão enviados? Como irão pregar se não há quem os envie? E aí nós vemos, amados, a atuação da igreja do Senhor Jesus, porque esses 4 homens representam a igreja, e nós vemos que a igreja precisa cumprir o seu papel de ir atrás desses paralíticos, desses homens e mulheres que ainda não conhecem o Senhor, e precisamos trazê-los para a igreja. Olha só, eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa fazer nada demais, você só precisa botar aqui dentro. Amém? Levante sua mão para o céu, diga comigo: eu só preciso botar aqui dentro. Eu só preciso colocá-lo diante de Jesus, diga comigo. Mais uma vez, eu só preciso botar diante de Jesus. Porque quem faz o resto é Jesus, irmãos. Aqueles paralíticos não fizeram nada com aquele homem paralítico. Ele só o colocou diante de Jesus. Eles só tiveram o trabalho de trazer, porque quem convence, quem liberta, quem transforma é o Espírito de Deus, é a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus que faz o trabalho restante. A igreja precisa ir e a igreja precisa trazer, mas quando estiver diante de Jesus, que é aqui dentro, o resto é com Ele.
Não vai ser você que vai salvar. Não vai ser você que vai convencer. E quando der alguma coisa errada na igreja, não se preocupe. Como o apóstolo hoje falou pela manhã, né? Às vezes a gente traz um pecador para dentro da igreja e a gente fica preocupado. E essa pregação? O pecador não vai voltar nunca mais. Vai. Mas vai. Sabe por quê? Como o apóstolo disse, ele vai ver que aqui tem ordem. Ele vai ver que aqui tem decência. Ele vai ver que aqui tem unção. Ele vai ver que aqui tem presença. Ele vai ver que aqui tem graça. Ele vai ver que aqui tem a unção que despedaça todo jugo. Lembra do profeta Isaías? A unção foi, o jugo foi despedaçado por causa da unção. É só você se lembrar como você chegou aqui. Você lembra como você chegou aqui, queridos? Você lembra o seu trajeto? Eu estava sentada ali hoje me lembrando, amor, de 25 anos atrás. Quantos aqui conhecem Petrópolis? Poucas pessoas, né? Quantos conhecem o Museu Imperial? Já foram lá? Antes do Museu Imperial tem uma praça ali, eu acho que ali é a Praça da Inconfidência, o Dom Pedro, eu faço confusão. Dom Pedro, né? Porque tem a Praça da Inconfidência, que eu acho que era lá perto da antiga rodoviária. Há uns anos atrás, eu e meu esposo fomos a uma imobiliária. Estávamos com um mês morando em Petrópolis. E nós fomos a uma imobiliária. Oh, meu Deus, bobinhos, né? Fomos pegar a chave de uma casa, de um apartamento para ir ver. Mas a gente não tinha emprego, não conhecíamos ninguém para ter fiador, não tínhamos depósito adiantado de alguns salários e não tínhamos nem o dinheiro da passagem para ir ver a casa. A gente só tinha a ilusão de pegar a chave, não sei para quê, né? Mas aí fomos lá na imobiliária, e quem trabalhava lá era um pastor conhecido, hoje ele já está fora do Brasil, e ele disse assim, a gente quer ver essa casa. Ele disse assim, você tem dinheiro para ir ver a casa? Não, a gente não tem, não. Ele falou, então toma R$5. R$5. E nós pegamos o dinheiro e quando a gente desceu do elevador com a chave na mão, e com os R$5 eu falei, filho, vamos olhar a nossa realidade. Não tem fiador, não tem dinheiro, não tem emprego e ainda estamos com fome porque não temos comida. E não temos nem aonde morar, porque o homem da casa onde nós morávamos de caseiro já tinha mandado a gente sair da casa. Falei, eu tive uma ideia, vamos comprar um pão, porque pelo menos a fome de hoje a gente mata. E a gente volta lá na imobiliária, devolve a chave para o pastor, e a gente vai ver o que Deus vai fazer. E assim nós fizemos. Compramos o pão, matamos a fome daquele dia e sentamos ali na praça. Eu encostei na cabeça dele, ele encostou na minha cabeça e a gente olhou para o céu. Não dissemos nenhuma palavra, mas pensamos o seguinte, o que será da nossa vida? Não tínhamos dinheiro para comprar um cartão telefônico? Como é que a gente ia pedir para a família ir buscar? A gente pensou, vamos mendigar agora nessa cidade. O que será da nossa vida? Deus não perde o alvo. Deus te conhece. Deus conhece o teu endereço. Deus sabe o número do seu documento. Deus sabe o número da sua conta. Deus sabe o banco onde você tem conta. Deus sabe teus problemas. Deus sabe das tuas necessidades. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? E ainda assim, Ele leva a gente para o deserto. E lá no deserto, Ele diz, igual Ele disse para Moisés, vou te levar para o deserto. E lá no deserto, vou te humilhar. Vou fazer você passar fome. Vou. Senhor, mas o Senhor, vou fazer. Porque eu quero saber o que tem no teu coração. Porque o que eu quero te dar é algo grande demais. Mas pensa numa terra boa. Oxe, pensa numa terra que mana leite e mel. Mas pensa numa terra
grande. Mas pensa numa terra que produz e que produz. É essa que eu vou te dar. É lá que eu vou te colocar. Pensa naquela empresa. Pensa aí, gente. Pensa naquele salário. É esse aí. É esse que o Pai vai dar. Mas antes, ele vai dar uma voltinha contigo lá no deserto. Porque ele quer saber assim, eu quero saber se tu me ama de verdade, né, vaso? Já viu aqueles homens ricos que arrumam uma mulher pobre para namorar? Primeiro ele faz o quê? Ele dá uma de pobre, né? Porque ele quer saber se a vaza está com ele por causa do dinheiro ou se é por causa dele mesmo, né, gente? Aí depois que ele dá uma de pobre, que ele não tem carro, que ele não tem dinheiro, que ele conhece que a vaza está com ele porque gosta dele de verdade, aí ele fala, não, minha filha, fica tranquila, tem um dinheirinho guardadinho lá nas economias, fica tranquila. Jeová faz isso, gente. Ele leva a gente para o deserto, faz a gente passar fome, faz a gente ser humilhado, porque ele quer saber o que está no nosso coração. Mas pensa numa coisa grande que ele quer liberar para nós. Mas pensa num milagre extraordinário que está chegando para nós. Pensa, é esse que vai bater na tua porta. É esse milagre que você vai dar testemunho nessa casa, nesse altar. Mas eu vou te dar uma boa notícia, aguenta firme. Porque a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Mas ele está contigo na fornalha? Você pode aplaudir ao Senhor? Que é lá dentro dessa fornalha que você vai conhecer Painho, gente. Mas pensa que ele vai se revelar para você. Aí a gente, Jesus, o que será da nossa vida agora? Agora a gente vai virar mendigo. Agora a gente vira mendigo nessa cidade. E aí, deu a hora, voltamos lá para a imobiliária. Não, meu filho, aqui ó, a gente não vai poder ficar com a casa, não. Deus te abençoe, muito obrigado. O lanche da tarde estava garantido, a janta não tinha. A janta tinha que esperar o corvo enviar. Jeová mandar o corvo levar a janta, porque o do dia estava garantido. E aí eu estava me lembrando disso hoje, há 25 anos atrás, engraçado, eu olhei assim, falei, gente, como que eu cheguei aqui? Meu Deus! E eu falei, Jesus, foi Ele, 25 anos. Ele nos sustentou no deserto, passamos fome, fomos humilhados, mas Ele estava carregando a gente no colo. Falei, Jesus, eu nunca teria condições de chegar aqui, Senhor. Eu olhei para trás, eu falei, a caminhada foi longa, a caminhada foi árdua, eu nunca ia chegar, nós nunca chegaríamos se Ele não tivesse trago a gente nos braços. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Tu vai chegar. Tu vai chegar. E quando tu der uma olhadinha para trás assim, você vai dizer, como? Eu estou aqui, ó, como eu cheguei aqui? É como, olha aqui, se você estivesse dormindo. Lembra que Deus adormeceu Adão? E quando ele acordou, que ele deu uma olhadinha para o lado assim, tinha um vaso do lado dele. Tinha uma coisa boa. Jeová vai te adormecer nesse processo. Ele vai. É necessário, o processo é necessário. O silêncio também vai ser necessário. Mas Ele está contigo no processo. No silêncio, o Painho está contigo. E você vai chegar. Você vai doer um pouquinho, mas tu vai chegar. E aí quando tu der uma olhadinha para trás, você vai dizer, só o Senhor me trazendo, porque eu nunca teria forças para chegar, mas o Senhor me trouxe. Você pode adorar o Senhor.
Quando Deus te colocar no caminho, quando Deus te colocar no processo, não perca o foco, não perca o alvo, só adora, vai caminhando. Se tiver que dar uma paradinha para dar uma descansada, mas não esquece não, vai adorando, vai adorando. Quando pensar em murmurar, diz assim: glória a Deus, Deus é fiel, Deus é fiel. Mesmo que a circunstância queira mostrar para você o contrário, vai caminhando e vai dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando chegar o dia de você dar o testemunho, você vai continuar dizendo: Deus é fiel, gente. Deus é fiel, gente. Eu dizia isso: eu sei que o Senhor é fiel. Estava passando fome, mas eu dizia: eu sei que o Senhor é fiel. E hoje eu estou aqui, eu continuo dizendo: gente, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas não deixe o pecado te paralisar, não. Não deixe o medo te paralisar, não. Não deixe a dúvida te paralisar. Não deixe a frustração te paralisar. Olha para mim. É só você levantar os olhos um pouquinho e dizer: eu sei que o Senhor é fiel. Eu não sei como, mas eu vou chegar. Eu não sei como, mas eu vou chegar. Põe a mão no teu coração. Aleluia. Chame o nome dele. Só chama o nome dele. Se não tiver o que orar, se não tiver palavras, só chame o nome dele, baixinho aí no teu canto. Só vai chamando o nome dele: Jesus, Jesus. Só chama por ele. Chame por ele. Chama ele, chama ele. Você lembra que quando os discípulos estavam no lago na tempestade, o que eles fizeram? Eles chamaram: mestre, mestre. Chama ele, chama. Chama ele, chama o nome dele: Jesus. Vamos comigo: Jesus, 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 Jesus. Eu quero te dizer que na medida que você chama por ele, para alguns o processo ainda continua, mas eu quero dizer que para alguns a tempestade está sendo acalmada, porque você chamou pela pessoa certa, você chamou o nome certo, você chamou aquele que tem poder sobre a natureza, você chamou o nome daquele que tem poder sobre principados e potestades das trevas. Você chamou o nome mais lindo, você chamou o nome mais poderoso, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas no nome de Jesus. Pessoas estão sendo libertas no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enfermos estão sendo curados no nome de Jesus, no nome de Jesus. Casamentos estão sendo restaurados no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que devia de vir, e não devemos esperar mais nenhum outro. Foram o que os discípulos disseram para João: é Ele, é Ele. Quando os discípulos de João viram os milagres, quando os discípulos de João foram até Jesus e perguntaram, João pergunta se tu és o Messias, e Jesus chama os discípulos e diz: olha os milagres, olha os sinais. E eles voltam para João e disse: é Ele, é Ele,
É Ele. Ele é o que havia de vir e não devemos esperar nenhum outro. É Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. Pelo poder do teu nome, Jesus, nós estamos aqui. Sabemos que por nossa força nunca estaríamos aqui. Nunca chegaríamos aqui. Mas somos gratos a Ti. Porque nos momentos mais difíceis da caminhada, o Senhor nos trouxe nos seus braços para nos fazer chegar onde o Senhor propôs no seu coração. E a palavra do Senhor através do profeta Jeremias é: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não penso de vocês como vocês pensam. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu não olho para você como você se olha. Eu não olho para você como os outros te olham. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Deus, nos colocamos sob os teus cuidados. Nos rendemos diante do teu senhorio, Senhor. Tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tu és Senhor sobre a minha vida. Tu és Senhor sobre a minha casa. Tu és Senhor sobre a minha família. Tu és Senhor sobre esta casa. Tu és Senhor sobre essas pessoas que estão aqui dentro. E eu quero suplicar, Deus, uma bênção toda especial para a vida dos teus filhos. Eu sei que todas as cadeias da paralisia foram quebradas aqui essa noite. Eu sei que pessoas chegarão aonde o Senhor tem determinado que eles cheguem. E eu sei que os teus filhos subirão a este altar e testemunharão o teu poder. Testemunharão o milagre do Senhor que o Senhor realizou em suas vidas. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Ó Deus, e porque a unção que o Senhor liberou sobre nós, a unção que o Senhor tem liberado sobre esta casa, tem despedaçado todo jugo. A unção do Senhor tem despedaçado todo jugo. E nossas vidas têm sido abençoadas de forma especial e de forma sobrenatural. Que o Senhor receba a honra, que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba a adoração. E que vocês aplaudam ao Senhor Jesus nesse momento. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor.